Bem-vindos ao céu. Sim, bem-vindos ao céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a Grande Síntese, segundo volume da obra de Pietro Ubaldi, e já estamos no capítulo 32, aqui em A Grande Síntese. Capítulo 32, a Gênese ou origem do universo estelar. A origem das estrelas, como se formam e como evoluem as estrelas, e como desaparecem as estrelas. As nebulosas, também vamos falar da astroquímica, que é uma química que identifica a composição desses astros, dessas estrelas, e a técnica usada é a espectroscopia, baseada nas cores. Então, é o espectro das cores dessas estrelas. Bem, a sua voz inicia dizendo assim. Está aqui. Retomemos agora alguns conceitos já ventilados e continuemos seu desenvolvimento. É que a sua voz já tocou nesse assunto de leve. Agora vamos aprofundar um pouco mais este assunto. Então, desse modo, completaremos a exposição sumária dos princípios e tornaremos a observá-los na realidade fenomênica. Observaremos os fatos sempre sob novos aspectos. Quando ele volta no mesmo assunto, já é sob um novo aspecto, um aspecto mais profundo. Retomarei por um momento a fase gama, a fase matéria, em seu aspecto estático, no seu aspecto de estrutura, no aspecto parado, descrevendo-vos a construção do universo físico. Assim, tem som? Tem som. Retomarei por um momento a fase gama em seu aspecto estático, descrevendo-vos a construção, como foi construído o universo físico. Uma pausa no campo astronômico. Essa pausa, quer dizer, agora nós vamos ver um pouco do campo astronômico, é uma pausa. Para, daí, tomar impulso para conceitos mais profundos. Vamos fazer uma pausa agora, um recreio, aqui no campo astronômico, na origem das nebulosas, na origem das estrelas, na evolução das estrelas e na morte das estrelas. É uma pausa, tá? Depois a gente volta nos conceitos. Dir-vos-ei coisas que não podia expor antes de amadurecer tantos conceitos, cada coisa no seu tempo. Esta minha exposição cíclica, progressiva, que adoto, corresponde à maturação de vossa psique e corresponde à necessidade de expor-vos gradualmente a grande visão, a grande síntese, o grande resumo, a fim de que assimileis, compreendeis, ao invés de perder-vos. Se falar no início com detalhes, vai assustar. Então vamos falando devagar e do tronco, da parte principal, para depois falar das ramificações. Se começar falando das ramificações e de detalhes desde o começo, fica confuso. Cada conceito, se não for esboçado antes, numa primeira fase, apenas em suas linhas fundamentais, arriscaria perder sua unidade em infinitas ramificações colaterais. Quer dizer, é melhor estudar o tronco de início do que ficar estudando todos os galhos, com todas as folhas, com todas as flores e com os possíveis frutos. Cada conceito estende-se como uma esfera. Cada conceito aqui, na verdade, ele tem um formato esférico.
ele não é linear, ele é esférico, ele se estende em todas as direções. Enquanto vossa consciência, enquanto a consciência dos terráqueos, só pode perceber um aspecto de cada vez, um conceito de cada vez. Por brevidade, temos que escolher, sua voz escolhe as coisas principais. Então, por brevidade, temos que escolher os principais. Minha consciência volumétrica, a sua voz tem uma consciência volumétrica, isto é, de terceira dimensão. Num plano superior à vossa consciência de superfície, segunda dimensão. A nossa consciência de terráqueos é de apenas a segunda dimensão, enquanto a sua voz tem uma consciência volumétrica de 3 dimensões. Como vos explicarei, veja, a sua voz vê por síntese, enquanto ao passo que vós vedes por análise. Nós vemos por parte, cada setorzinho de cada vez, analisando cada parte, cada conceito de uma vez. E a sua voz vê o resumo, a grande síntese, vê todo o conjunto de uma vez. O finito de que sois feito significa esses retornos a que sois obrigados para examinar sucessivamente a realidade em seus aspectos, que nós vemos em síntese, a fim de penetrar por degraus além da forma que está na superfície e recobre a essência que está na profundidade. Bacana, hein? O estudo do aspecto dinâmico da fase gama, o estudo do movimento, o aspecto dinâmico da fase matéria, mostrou-vos a estequiogênese, a gênese, a origem dos corpos químicos. Mostrou o nascimento da matéria, que vem do éter, o éter é o pai do hidrogênio. Depois mostrou a evolução de hidrogênio até urânio, e depois mostrou a morte da matéria, que é a decomposição dos elementos radioativos, liberando energia. Tá? Caiu, desse modo, vosso dogma científico da indestrutibilidade da matéria. A matéria se transformou em energia. O dogma de que a matéria não seria destruída caiu, porque a matéria se transformou em energia. Na verdade, matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Então, a indestrutibilidade é da substância. Lembrando que substância aqui significa matéria, energia e espírito. Essa sim é indestrutível. A substância pode se transformar, como acabamos de falar, de matéria em energia e de energia em matéria. Mas a substância é indestrutível. É indestrutível. A substância é indestrutível. Compreendidos os conceitos de nascimento da matéria por concentração dinâmica, o nascimento da matéria por concentração da energia que veio do nêutron, que depois se converteu, se transformou em próton e elétron. Então, depois foi se concentrando mais nêutron, mais próton, mais nêutron, mais próton, mais elétron em cada átomo. Isso nós compreendemos, que é a evolução da matéria de hidrogênio a urânio. De sua evolução química, de hidrogênio a urânio, de sua morte, do fim, da transformação da matéria, por desagregação atômica, radioatividade. Vemos agora como se comporta essa matéria gama na realidade do universo astronômico, dos imensos amontoados de estrelas. Como é que se comporta isso nas estrelas? Um exemplo no campo físico poderia ser trazido como ilustração do princípio do desenvolvimento
cíclico dos fenômenos. Fenômenos têm um desenvolvimento cíclico, é o vai e o volta, né? Com a volta ao ponto de partida, mas com progressivo deslocamento do sistema. É o que encontrais na trajetória traçada pelo caminho da Terra nos espaços. Vamos observar que a Terra, embora esteja girando em torno do Sol, ela nunca passa pelo mesmo lugar, porque o Sol está também se deslocando. Girando em redor do Sol, a Terra, num plano com os outros planetas, em uma mesma direção, enquanto o Sol, a nossa estrela, por translação afasta-se das regiões de Sírius para as regiões de Vega da Lira e para a constelação de Hércules. A Terra descreve exatamente uma trajetória que, mesmo retornando sobre si mesma, jamais volta ao mesmo ponto de partida. Nós dizemos que um ano tem 365 dias e 6 horas, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Mas, quando a Terra dá essa volta em torno do Sol, ela já não volta mais no mesmo lugar, porque o Sol caminhou para frente. O Sol gira também em torno do centro da Via Láctea. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para mostrar isso. Deixa eu ver aqui um slide para deixar isso claro aqui, ó. Acho que aqui vai ajudar. Aqui, um slide mostrando a nossa Via Láctea, o centro da Via Láctea, né? Vai mostrar também a posição do nosso Sol, que está um pouco afastado do centro da Via Láctea. Centro da Via Láctea. Deixa eu ver se... mostrando a Via Láctea e as suas espirais. A Via Láctea se expande do centro para a periferia num formato espiraloide, né? Como nós já vimos outras vezes. Agora vamos observar o Sol com seus 8 planetas girando em torno do centro da Via Láctea. Esse é o plano galáctico. Veja que o Sol descreve aí um sobe e desce. Tá vendo? E aqui no centro o Sol e os planetas Terra, Marte, Júpiter, Saturno, tudo girando em volta, como vai mostrar melhor agora. Quer ver? Ó? Olha lá. Isso tudo o Sol está descrevendo uma órbita em torno do centro da Via Láctea, que demora aí, é um número bastante grande, milhões de anos. Ele vai mostrar aqui. Então esses círculos aqui, essas espirais, são os planetas girando em torno do Sol enquanto o Sol se desloca. Por isso que a Terra, quando gira 365 vezes, ela já não está. Isso. O Sol, com os seus planetas em volta, demora 226 milhões de anos para dar a volta nesse centro galáctico. Podemos voltar aqui para a grande síntese. Então retornamos aqui, deixa eu ver se a imagem está saindo aqui para o pessoal. Aqui. Tá. Vamos para frente então. Bem, aqui. Então deu para perceber que tudo está em movimento, né? Inclusive os planetas em torno do Sol descrevem espirais. Descrevem espirais também.
Bem, sejam todos bem-vindos, a Tânia Maria, o Ariovaldo, a Mazi Rosa, o Zezinho Gomes, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Obrigado pela audiência, pela companhia de vocês, o Cristiano Moro, o Luiz Carlos Colombo, a Mara Calderani também. Mara, boa noite. Boa noite a todos. E continuemos então. Bem, espero que esteja claro isso. Então esse movimento do Sol, né? Isso acontece porque o movimento solar de translação faz desenvolver-se em elipse planetária, não num plano, mas em espiral, de acordo com a direção do deslocamento do Sol. Nós vimos o Sol girando em torno do centro da Via Láctea, que demora 226 milhões de anos. E os planetas girando em torno do Sol, formando aquelas espirais. Cada planeta desenvolvendo uma espiral. Entretanto, observemos mais de perto um fenômeno muito mais amplo, a construção de vosso universo solar, como nascem as estrelas. Já acenamos a isso a propósito do desenvolvimento do vórtice das nebulosas. Nós também já vimos um pouco disso, eu vou colocar slide já. Esse simples aceno que já fizemos sobre a construção do universo merece mais profundo exame, agora que completamos o estudo da espiral. A espiral mostra o desenvolvimento fenomênico de vários fenômenos no universo. A espiral é a linha mais usada no desenvolvimento do universo. Vosso universo estelar é constituído pela Via Láctea. O que nós conhecemos para nós como universo é a Via Láctea, né, composta de mais de 200 bilhões de sóis. No plano físico, é a exata expressão do princípio da espiral. A Via Láctea se desenvolve abrindo em espiral a partir do centro. Muitas dúvidas vos atormentaram, e muitas hipóteses aventastes, buscastes, criastes hipóteses para explicar essa faixa leitosa que aparece no centro do céu e que foi chamada inicialmente de Via Láctea, porque é leitosa, esbranquiçada, pela presença de muitas estrelas. Então, criamos várias hipóteses para explicar a construção e a origem dessa faixa estelar, dessa via leitosa, que envolve os dois hemisférios de vossa visão celeste. A sua voz está dizendo assim, não formulo hipótese. A sua voz está afirmando aqui, não formulo hipóteses, mas vos transmito o que vejo. Está transmitindo o que é, a realidade. Não está dizendo, olha, pode ser assim. Não, sua voz está dizendo, é assim. O estado dos fatos. E vos indicarei de que modo, em parte, podereis controlá-lo, observá-los, confirmar essas afirmativas de sua voz. A matéria, pela lei das unidades coletivas, a matéria, por exemplo, o próton, nêutron e elétron são unidades que compõem o átomo. O átomo é uma unidade coletiva. Dois ou mais átomos formam uma molécula. Várias moléculas formam um cristal, no caso do açúcar, né? Então, se eu pegar um pouco mais atrás, para deixar isso claro, o próton, o nêutron e o elétron, vamos ter, deixa eu ver como é que ficou aqui o som, espera lá, está saindo aqui, tá. Essas unidades coletivas é assim, né? No caso do açúcar, o próton, o nêutron e elétron compõem os átomos de hidrogênio, de carbono e de oxigênio.
E esses 3 átomos, carbono, oxigênio e hidrogênio, combinam-se para formar o açúcar, que é a molécula. A molécula já é uma unidade coletiva, tem vários átomos. Várias moléculas se reúnem para formar um cristal, o cristal do açúcar, o açúcar cristal. Então, no cristal, nós temos uma unidade coletiva, composta por várias moléculas. Então, a sua voz está dizendo: a matéria, pela lei das unidades coletivas, se vos apresenta em amontoados geológicos e siderais. Esses amontoados geológicos e siderais são as estrelas, são as nebulosas, que são unidades coletivas de muitas moléculas, aliás, de muitos átomos. Todo o vosso universo físico é constituído pela Via Láctea. Um sistema completo. A Via Láctea é um sistema completo e limitado. Embora a Via Láctea seja grande, ela tem limites, a cujo diâmetro podeis dar o valor de cerca de 500 milhões de anos-luz. O tamanho da Via Láctea, na sua parte mais extensa, é cerca de 500 milhões ou 500 mil anos-luz. Vou mostrar esses slides aqui para facilitar. Deixa eu tirar aqui a minha imagem e vamos aos slides. Slide 53, deixa eu pegar aqui, slide 53. Aqui no slide 53, nós vamos ver a nossa Via Láctea, o centro da Via Láctea, né? E as espirais que se abrem a partir do centro. Então veja, uma outra espiral, essa daqui vai se abrir aqui, ó, né? São os aglomerados de estrelas. Aqui ela se duplica e vai se abrindo. Então é uma vista central da Via Láctea. Essa outra aqui, ó, é a mesma Via Láctea, uma visão lateral. O Sol está aqui, ó. Aqui é o centro da Via Láctea. O Sol está a uma distância aqui de uns 24 mil anos-luz. E do Sol até o final da Via Láctea, dizem que tem 26 mil anos-luz. Mas, veja esse próximo slide aqui que vai ficar mais claro. A sua voz, veja, a ciência, primeiro a ciência de hoje está dizendo, ela afirma, que dessa ponta da Via Láctea até o outro extremo, tem cerca de 100 mil anos-luz. Sua voz diz 500 mil anos-luz, ou 500 milhões de anos-luz. Eu acredito que essa diferença é porque a ciência de hoje não conseguiu identificar nas pontas extremas, porque tem menos estrelas, que deve existir ainda mais estrelas, e por isso então a ciência de hoje apresenta 100 mil anos-luz. E a grande síntese, no capítulo 32, afirma 500 mil anos-luz este comprimento aqui. Voltemos ao texto de a grande síntese. Tá. Slide 53 a 56. Eu queria mostrar o 56, vou mostrar pelo seguinte. O 56 mostra o nosso endereço. Esse próximo aqui, ó. Nós estamos aqui na Terra, ó. Brasil, esse grandão aqui. Aqui é a região do estado de São Paulo, mais ou menos por aqui na seta. E aqui o sistema solar. Sistema solar, a Terra, terceira órbita, e a Terra então gira em torno do Sol nessa órbita. Ó. Veja, vou colocar de novo. A Terra vem ali na terceira órbita, girando em torno do Sol. E esse conjunto, que é o sistema solar, entra aqui nesse quadradinho vermelho, que é dentro, na extremidade da Via Láctea. Então veja, o sistema solar vai naquele quadradinho vermelho lá. Vou voltar só para a gente ver que o sistema solar, o Sol, a Terra, Mercúrio, Marte, Júpiter e todos os seus planetas estão situados aí na Via Láctea. Vamos agora então voltar ao texto.
aqui buscando a minha imagem. Não sei se vai assustar vocês aí, mas vamos colocá-la aqui, né? Bem, continuemos aqui. O Sol, com sua corte de seus planetas, atualmente 8 planetas, está situado no sistema. Mostrei para vocês aí onde está o Sol com relação à Via Láctea. A Via Láctea é exatamente um vórtice sideral em evolução. É um redemoinho, é um giro, é uma espiral sideral em evolução. Demonstraremos esta afirmação. Deixa eu colocar aqui para ver se está saindo aí para vocês. Está saindo o som também, né? Tá bom? Tá, passamos para frente. Então, a Via Láctea é um vórtice, descreve espirais. A sua voz diz que vai demonstrar esta afirmação, mas eu já mostrei para vocês, porque a sua voz falou isso há 84 anos atrás, né? E nós temos hoje mais informações mostrando como a ciência hoje descreve a Via Láctea. Já mostramos agora mesmo. Mas vamos para frente. Deixa eu pôr aqui, caminhando. O grande vórtice da Via Láctea é dado pelo seu devenir, pelo seu vir a ser, pela sua evolução, pela lei dos ciclos múltiplos. Lembra que no caso, a Via Láctea é uma espiral enorme. Ela se abre em formato espiral. Na Via Láctea está o Sol, girando em forma espiralada em torno do centro da Via Láctea. Então, uma segunda espiral, um segundo ciclo. Em torno do Sol gira os planetas, como a Terra, um terceiro ciclo. Então, lei dos ciclos múltiplos. O ciclo maior, que é a Via Láctea, contém o ciclo menor, que é o Sol. E o Sol contém um ciclo menor, que é o ciclo do planeta Terra. E a própria Terra também descreve uma órbita espiralada em torno do Sol. Tanto é que em alguns dados da ciência afirma que a Terra se afasta do Sol cerca de 1,5 cm por ano. Em outros lugares eles falam 15 centímetros por ano. Não importa, é pouco, mas ela se afasta. A órbita da Terra está se afastando, está se abrindo em relação ao Sol. Não temos que nos preocupar que seja 1,5 cm por ano, 1,5 cm que aumenta em 150 milhões de quilômetros da Terra até o Sol. A distância é 150 milhões de quilômetros. Então 1,5 cm a mais ou a menos não faz diferença. Mas ao longo de bilhões de anos vai fazer diferença. Então, por vórtices siderais menores. Então é a lei dos ciclos múltiplos, né? Como falamos, a Terra é um ciclo menor, que gira em torno do Sol, e a Lua é um ciclo menor, que gira em torno da Terra. A órbita da Lua em relação à Terra também se abre, cerca de 3,8 a 4 centímetros por ano. É pouco também, né? A Lua vai ficar por mais alguns bilhões de anos aí para nós, para animar os namorados, né? Então, é essa a lei dos ciclos múltiplos, uma espiral dentro da outra, que vedes e conheceis, e nos quais podeis encontrar o caso maior. O caso maior nessa situação é a Via Láctea, que é a espiral maior de todas descritas até agora. Os telescópios vos põem sob os olhos várias nebulosas, as nebulosas da constelação da Balança, as nebulosas de Andrômeda, a nebulosa em espiral da constelação do Cão, nebulosa regular, que é essa constelação do Cão, em que a linha da espiral está claramente visível. O vórtice estelar é, por vezes, como neste caso, orientado de maneira a apresentar-se de frente, às vezes obliquamente,
aparecendo como uma oval achatado em perspectiva, como a nebulosa de Andrômeda, ou como a nossa Via Láctea que nós mostramos. Se ver de cima é espiralado, se ver de lado é como se colocasse uma lente, né? Dois pratos sobrepostos. Então, às vezes de perfil, em sua espessura. Então ele está dizendo como se vê no espaço, né? Essas nebulosas e as galáxias também. Neste caso, assume o aspecto da seção de uma lente, e as espirais, ao sobreporem-se, ficam ocultas ao olhar. Então depende do ponto de vista, né? Vou só voltar essa imagem para ficar claro para nós, ó. Aqui eu vou mostrar a Via Láctea vista de cima. Esta aqui não é a imagem que eu quero. A imagem que eu quero é esta. Então, vou voltar aqui. Espera lá. Precisa dar um ESC aqui. Por a imagem que eu quero. Esta. Aqui mostra a Via Láctea nas suas espirais. Deixa eu tirar a minha figurinha daqui. O centro da Via Láctea que se abre em espirais. Desculpa. Essa é uma vista frontal. E esta daqui, ó, essa próxima, é uma vista lateral, ó. Tá certo? Ou aqui em esquema. Aqui é só esquemático, é um desenho, né? Aqui já é um desenho. Voltemos aqui para o Word. Voltemos ao Word, continuemos o texto. Vosso sistema solar foi uma nebulosa, já foi uma nebulosa. O próprio sistema solar, o Sol e os 8 planetas, já foi uma nebulosa, que agora chegou à maturidade. Vamos mostrar o slide 116. Vou voltar aqui. Vou colocar o 113, né? 113. Não, 116 mesmo. Deixa eu ver aqui. Não é esse não. Voltar, deixa eu voltar no texto. 113, mas por quê? Deixa eu pegar o 113. 113. Ah, sim, 113 está aqui. Vamos primeiro fechar. Não está confundindo o PowerPoint por causa disso aqui, ó. Tem que fechar aqui e abrir o 113 agora. Agora sim vai aparecer o 113. Aqui é uma nebulosa sem formato definido, irregular. Essa nebulosa depois começou a girar, e conforme ela gira, no plano que ela gira, ela se afina por força centrífuga, a força em que as estrelas querem fugir do centro. Então elas se alinham e tem esse formato. Depois tem este formato aqui, mais definido, as órbitas. Depois tem esse formato aqui, o Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol. Percebe? Então o que ele acabou de afirmar é isso. Vosso sistema solar já foi uma nebulosa. Tá? É isso que ele acabou de falar. Vosso sistema solar foi uma nebulosa, que agora chegou à maturidade. Vamos colocar aqui. Já chegou à maturidade. Slide 113 já foi. Os planetas, cuja verdadeira órbita é uma espiral, com deslocamentos mínimos, hoje a ciência já afirma isso, que a Terra se afasta 1,5 cm do Sol por ano. Esses planetas, como o Sol, recairiam no Sol se não se desagregassem pela radioatividade. Duas coisas acontecem.
o Sol está perdendo massa e o planeta Terra está perdendo massa também por radioatividade. Se não fosse isso, como a evolução da matéria de hidrogênio a urânio está acontecendo na Terra, a Terra ficaria mais densa, mais pesada e seria mais atraída pelo Sol. A Terra correria o risco de recair sobre o Sol. Quando ele diz aqui recair, recair significa que já esteve lá. Então, a Terra teve origem no Sol. E, repetindo, se não fosse a desintegração da matéria, liberando energia, energia não tem massa, né? Ou a massa é desprezível. Se o Sol também não estivesse em radioatividade, gastando-se, transformando matéria em energia, o planeta Terra correria o risco de formar uma órbita espiralada que cairia no Sol. Mas isso não está acontecendo, e o contrário. O Sol, ou melhor, a Terra, está se afastando do Sol cerca de 1,5 cm por ano. Então, o risco da Terra cair no Sol não existe. Por quê? Porque as leis de Deus são sábias. Existem leis. A Via Láctea é apenas imensa nebulosa espiraloide. A Via Láctea, a nossa galáxia, é apenas uma imensa nebulosa espiraloide, em processo de maturação. Vosso sistema solar, como as citadas nebulosas, faz parte dela, faz parte da Via Láctea. Nós mostramos nosso endereço na Via Láctea. No âmbito da espiral maior, deixa eu ver como é que está aqui o som, que está saindo ali, tá. Então, no âmbito da espiral maior, desenvolvem-se as espirais siderais menores. Já falamos disso. As unidades coletivas de espirais. Podeis representar a Via Láctea como imenso vórtice, como imensa espiral, semelhante, embora maior, ao da nebulosa da constelação do Cão. O sistema solar está imerso na espessura do vórtice, que, portanto, só aparece visível em sua seção, quando a gente vê, igual eu mostrei aquelas imagens dos slides. Mas, como seção, vos envolve nos dois hemisférios, norte e sul, da Terra, e por isso aparece como uma faixa em todo o redor da Terra. Deixa eu pegar o slide 59. Primeiro eu tenho que vir aqui, desativar esse slide aqui, senão não entra o outro. E agora vamos ao 59. Deixa eu escolher o 59 aqui para vocês, porque só nesse arquivo aqui eu tenho 131 slides. Então o 59 está aqui. 59. Poxa, está demorando, hein? Não, mas você espera aí que já está chegando, tá? Não esquenta a cabeça não. Ó, 59, chegou. Esse aqui, mais brilhante, eu não sei se o mouse está aparecendo para vocês. Esse mais brilhante que aparece aqui, unindo os dois hemisférios, ó. Esses dois círculos, é hemisfério norte e hemisfério sul. A Via Láctea é esse risco mais claro que se observa nas noites sem lua, em locais que não tem tanta iluminação como na cidade. Então é isso. Voltemos ao texto. Então já mostramos ali. E continuemos no texto da grande síntese. Eis os fatos que vos demonstram esta afirmação. É no plano equatorial da Via Láctea que se comprimem os amontoados das estrelas.
mais próximo do centro da Via Láctea, tem muito mais estrelas, enquanto nos polos a matéria está em estado de rarefação, menos estrelas. As estrelas multiplicam-se à proporção que nos avizinhamos, à medida que a gente se aproxima da Via Láctea, a quantidade de estrela aumenta. O sistema solar está situado mais para o centro da espiral, centro que ele fica de lado, já mostrei nosso endereço, no plano de achatamento e do desenvolvimento do vórtice. Mostrei já o sistema solar lá na Via Láctea. A distribuição diferente das massas siderais em vosso céu é causada exatamente pela visão que consegues, quer na seção horizontal, quer na seção menor, na menor seção da direção vertical, do esferoide achatado. Quando nós vimos aquela imagem que parece uma lente, que representa o volume do sistema espiraloide galáctico. Mas existem fatos mais convincentes. A espectroscopia, que é uma forma de análise química baseado na cor, claro que é mais sofisticado que isso, cada cor tem um comprimento de onda, isso muito bem definido. Então, a espectroscopia, que é uma maneira de análise química, permite estabelecer uma espécie de astroquímica, um estudo dos astros, a química, a composição dos astros, das estrelas, das nebulosas, que, então, a espectroscopia vos informa a respeito da composição das várias estrelas. Deixa eu colocar aqui para ver se está tudo bem. Então, a espectroscopia nos mostra do que está composto as estrelas, qual é a composição das estrelas. Vamos colocar aqui no texto, novamente. Com a análise das radiações, a luz que chega dessas estrelas é analisada. Então, com a análise das radiações estelares, também podeis estabelecer uma temperatura, porque à proporção que esta temperatura aumenta, vedes aparecer no espectro das várias cores, do vermelho ao violeta, vermelho menos quente ao violeta, que é as cores e composição mais quente, que é o último a aparecer. O violeta é o último a aparecer. Vou mostrar o slide 86 e o slide 87. Então, vamos aqui ao slide 86, está aqui chegando, 79, 84, 85, 86, está aqui. Slide 86. Nós vamos observar aí de baixo para cima, as estrelas têm um formato de uma estrela, né, vermelha, 3.850 graus Kelvin, é mais ou menos, se acrescenta mais 273 graus Celsius, vai aqui para 4.000 graus Celsius, mais ou menos. Depois elas vão ficando mais quentes, tá vendo? Ó? Alaranjado, ó, amarelo, a branca com 7.200 graus, a azul com 60.000 graus. Então, as temperaturas diminuem do azul para o vermelho nas estrelas. E, se você quiser, a temperatura nas estrelas aumenta, é crescente do vermelho ao azul. Isso na superfície, porque o Sol, por exemplo, que é uma estrela amarela, aqui, com 6.000 graus Kelvin na superfície, tem cerca de 15 milhões de graus Kelvin no seu centro. Então, tem uma diferença de temperatura do centro para a superfície do Sol. O próximo slide mostra aqui em vermelho as estrelas mais frias, com cerca de 3.000 graus.
Kelvin. Alaranjadas, amarela, amarelo claro, branca, azul claro e azul escuro. E a composição delas do lado direito. Então a sua voz estava dizendo isto aqui lá em 1932. E hoje, 2018, nós temos qual é a composição. Lá na estrela mais quente é hélio e hidrogênio. Um pouco mais fria é hélio, com linhas de hidrogênio. Depois hidrogênio. Depois começa a aparecer os metais, e vai diminuindo os gases como hidrogênio e hélio. Vai aparecendo o cálcio, vai aparecendo outros metais, e depois metais mais pesados. Então, à medida que passa do estado gasoso, ou melhor, dos gases, que hélio e hidrogênio são hélios, são gases. À medida que passa para elementos químicos mais pesados, a temperatura na estrela cai. Então, essa espectroscopia nos diz a temperatura e a composição da estrela. Isso é uma maravilha, porque é possível fazer isso, ter a temperatura e a composição. E dá para saber uma outra coisa, que nós vamos ver agora mesmo. Então, veja. O ultravioleta revela as temperaturas mais altas. Isso também concorda. A ciência de hoje está comprovando a grande síntese. Quanto mais o espectro se estende nessa área do ultravioleta, mais quente é a estrela observada. Então, o espectro nos revela concomitantemente a composição química e a temperatura. E revela mais a evolução dessa estrela, a maturação dessa estrela. Vai ficar mais claro agora. Baseando-vos nestes critérios, torna-se possível uma classificação das estrelas quanto ao tipo e uma graduação delas também em relação ao seu grau de condensação, de concentração. Daí sua idade no processo evolutivo. Então as estrelas mais quentes, que são do ultravioleta e do violeta, vão se esfriando, passando pelo branco, pelo alaranjado, pelo amarelo, pelo alaranjado, pelo vermelho, que são as estrelas menos quentes. Bem, uma primeira série de estrelas é composta de gases incandescentes, muito quentes, como o hidrogênio, o hélio e o nebúlio, que ainda desconheceis. Em 1932, ainda não havia sido descoberto o nêutron. O nêutron foi descoberto por Chadwick, ou Cavendish. Ele é que descobriu o nêutron. E, para mim em particular, o nebúlio é o nêutron. Tá bom? Se não for, a culpa é minha. Porque o nebúlio ainda é desconhecido até hoje. Deste último são as estrelas mais quentes, as estrelas de nêutron, as estrelas que têm a composição de nebúlio. Tudo bom? Tudo bem? Tá bem. Então vamos para frente. A matéria está no estado gasoso. A massa estelar é uma nebulosa, ainda no seu início. Estas são as estrelas mais jovens, de cor prevalentemente azul, violeta e ultravioleta mais quente ainda. Representam a fase inicial da evolução sideral do vórtice galáctico. Então, inicia no centro da galáxia as estrelas mais quentes e, à medida que se afasta do centro da galáxia, da nossa Via Láctea e das outras também, vai esfriando as estrelas de ultravioleta, passando pelo violeta, pelo amarelo, pelo branco, pelo amarelo, pelo alaranjado, pelo vermelho.
Estas estrelas estão todas situadas nas vizinhanças imediatas da Via Láctea. As mais quentes estão mais próximas do centro da Via Láctea. Continua a gradação e abrange estrelas de hélio, sempre quentes e jovens, sempre próximas da Via Láctea, mais próximo do centro, né? Depois, as estrelas de hidrogênio, em que se acentua o hidrogênio e o hélio, tende a desaparecer, porque vai transformando hidrogênio em hélio, hélio em lítio, lítio em berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Por isso que vai desaparecendo o hidrogênio e o hélio. Embora nas proximidades da Via Láctea, as estrelas, começam a espalhar-se pelo céu. Então, elas são criadas no centro da Via Láctea, no buraco negro, é o berço das estrelas, e essas estrelas vão se afastando do centro da Via Láctea em espiral para a periferia. Então, à medida que elas se afastam do centro da Via Láctea, elas também vão ganhando mais uniformidade. Nós vamos ver isso aqui. Então, menos jovens, estrelas menos jovens, mais avançadas evolutivamente que as precedentes, em via de condensação, emanam luz branca. A essa série de estrelas brancas, a que pertence Sírius. Segue-se as estrelas de luz amarela, nas quais os metais substituem os gases. Os elementos hidrogênio e hélio se transformaram em metais. Mas sempre essas estrelas em temperaturas elevadíssimas, embora inferiores às temperaturas das estrelas precedentes. Estas estão espalhadas ainda mais uniformemente pelo firmamento, e se acham em processo de solidificação. Entre elas, as estrelas amarelas, situa-se o vosso Sol. Ele, o vosso Sol, encontra-se entre as estrelas que estão envelhecendo, esperando a morte por extinção. O Sol está se extinguindo, porque está transformando a sua matéria em energia, em iluminação, em radiação e etc. Suas manchas, as manchas solares, pode-se observar com o telescópio, são manchas de cor negra, onde ali já tem as falhas de matérias. Então, suas manchas já anunciam e tornar-se-ão cada vez mais extensas e estáveis até o fim. Então, essas manchas no Sol, essas faixas escuras no Sol, vão se aumentar até o fim do Sol. Daqui, não se preocupe, dá tempo de você casar, dá tempo de fazer uma opção de coisa. É mais ou menos daqui uns 5 bilhões de anos. Beleza? A última série é a das estrelas vermelhas, com a temperatura que chega a um resfriamento avançado, nas quais os gases desaparecem, entre aspas, porque se transformam, dando lugar aos metais. São as estrelas mais velhas, menos quentes ou mais frias, distribuídas quase uniformemente pelo espaço. Entretanto, outros fatos existem para observar e que se desenvolvem paralelamente aos 4 fatos já observados. Primeiro fato, constituição química. Do que é feita essa estrela? Hidrogênio, hélio, metais pesados, outros metais. Então, os 4 aspectos observados: constituição química, temperatura, condensação, qual a concentração de matéria nessas estrelas, e a idade da estrela. Quando ela passa de ultravioleta de violeta até vermelho, ela está se esfriando e se condensando mais. As estrelas afastam-se da Via Láctea à proporção que envelhecem.
Bastaria isso para demonstrar que na Via Láctea está o centro genético do sistema, pois é exatamente nela que encontrais as estrelas em sua primeira fase de evolução. Já tive a oportunidade de mostrar para vocês esse slide que mostra o que os cientistas chamaram de buraco negro, que na verdade não tem nada de buraco, é uma região com a massa tão grande, é uma região tão massiva, em que nem a luz se escapa, nem a luz escapa. Vou tirar minha imagem daqui para mostrar este slide 58 aqui. Slide 58. Primeiro eu tenho que interromper o slide anterior, que deve ser tá aqui. Então F5. Olha aqui. Tá vendo? Vocês observam esse círculo de cor negra. Os cientistas chamaram ele de buraco negro. Deixa eu ver se o mouse aparece para me mostrar para você. Aparece o mouse, sim, posso usar. Aqui, ó, esse círculo negro aqui era chamado de buraco negro porque os cientistas não viam nada aqui. E eles achavam que tinha um buraco no universo. Mas não é um buraco. É uma concentração tão alta de matéria, a gravidade é tão alta, que nem a luz escapa dessa região aqui. Nem a luz escapa daqui. Mas, por um processo aí divino, nesse centro, nesse buraco negro, nessa região massiva, vai se formando as primeiras estrelas. Então aqui é o berço das estrelas, e as estrelas já estão formadas aqui em volta. E isto aqui, este buraco negro, tem em cada galáxia. Na nossa Via Láctea tem também um buraco negro, que fica no centro da nossa galáxia, Via Láctea, onde é o berço das estrelas. Por isso, formado as estrelas no centro, elas estão quentes, e à medida que elas se afastam desse berço, do centro da galáxia, essas estrelas passam de violeta para vermelho, esfriando-se e transformando hidrogênio em hélio, hélio em lítio, berílio, carbono, até os metais. É isso. Espero que tenha ficado bem claro para nós agora. Voltemos aqui e vamos ao texto. Aqui. As estrelas vermelhas, as mais velhas, encontram-se afastadas das regiões mais jovens da Via Láctea. As vermelhas estão mais velhas, foram mais para a periferia da Via Láctea. Em outras palavras, existe um processo paralelo de maturação da matéria e de afastamento do centro, porque as mutações químicas, a transformação de hidrogênio até urânio, o resfriamento, a condensação e o envelhecimento significam evolução. Esta corresponde a um processo de abertura do sistema espiraloide, que vai do centro da Via Láctea para a periferia. Olha que bacana! Acrescentemos outro fato: as velocidades siderais, as velocidades com que giram esses astros. Partindo de uma velocidade nula para as nebulosas irregulares, lembra da nebulosa? É uma velocidade nula, mas a velocidade aumenta gradualmente nas estrelas de hélio, de hidrogênio, nas amarelas, nas vermelhas e nas planetárias. O que está dizendo? Que, consequentemente, as estrelas que estão mais afastadas do centro da Via Láctea têm uma velocidade maior. É isso.
Isso vos diz que as estrelas, durante o processo de evolução assinalado pelo tempo, projetam-se do centro da Via Láctea para a periferia. Acrescentai a isso tudo o exemplo do tipo de desenvolvimento em espiral, visível nas nebulosas menores, que reproduzem, em proporção mais reduzidas, o sistema maior, e tereis um acúmulo de fatos convergentes para o mesmo princípio, que afirmei ser a base da construção orgânica de vosso universo estelar. Só repetindo isso, significa, naquele momento, lei das unidades coletivas. De cima para baixo, a galáxia, Via Láctea, é uma espiral. É a maior delas nessa descrição de hoje. Então, nessa espiral maior, nós temos a unidade, na espiral maior da Via Láctea, composta de muitas estrelas, inclusive o Sol, que gira em torno da Via Láctea, o Sol que gira também numa espiraloide, numa descrição espiral, e os planetas que giram em torno do Sol, também em espiraloide, afastando-se cada planeta do Sol. E um planeta como a Terra, que tem o seu satélite, a Lua, girando em torno da Terra, tem um afastar-se da Lua em relação à Terra. A órbita da Lua se afasta cerca de 3,8 centímetros por ano. Então é isso que ele está dizendo, que acrescentais a tudo isso, esses desenvolvimentos, e teremos observado que mesmo esses fatos vai ser convergentes para um mesmo princípio, que afirmei, que a sua voz afirmou, ser a base da construção orgânica de vosso universo estelar. Muita paz a todos, muito obrigado pela tolerância, pelo carinho, pela concordância em estudarmos juntos a grande síntese. Muita paz a todos. Sexta-feira, até sexta-feira, nós colocamos o capítulo 33. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.